Boa noite, estamos novamente aqui reunidos para adorar o Senhor nosso Deus através do estudo da Palavra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, amigos, com todos aqueles que têm buscado nestes momentos meditar mais na Palavra do Senhor. Que Deus esteja lhe protegendo sua família, cuidando de todos, para que venhamos a passar, para que passemos por esses momentos de modo que agrada ao Senhor nosso Deus. Neste domingo, nós queremos iniciar uma nova série de meditações na Palavra de Deus, um novo livro da Escritura, que na verdade é uma epístola, uma carta, que nós vamos estar estudando aos domingos neste horário noturno. E essa nova carta é a primeira epístola de João, uma epístola que fala muito sobre o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos ter de uns para com os outros. Já no início da epístola, primeira epístola de João, nós vamos aprender conceitos muito importantes, conceitos sobre comunhão, conceitos sobre a pessoa do Pai, do Filho nas nossas vidas. Então, nós queremos hoje meditar sobre a seguinte ideia, a ideia primária que vai iniciar os nossos estudos em 1 João, é a comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela nos traz alegria. Você já teve alegria por ter comunhão com Deus? E vamos observar alguns aspectos importantes do que é comunhão. O que significa comunhão? O que é um crente ter comunhão com Deus ou com outro irmão, ou com um irmão? O que significa esta comunhão? Então nós queremos meditar sobre a comunhão com Deus, que nos traz muita alegria. Eu espero que você já tenha na sua vida cristã tido comunhão com Deus, e essa comunhão, obviamente, que trouxe a você, gerou a você alegria, satisfação, contentamento e paz. Nós vamos começar meditando em 1 João, nos 4 primeiros versículos. Esses 4 primeiros versículos é o que nós chamamos de prólogo, é o início da epístola, onde o autor vai nos apresentar um pouco do seu objetivo, os seus interesses e até a quem ele está escrevendo. Embora nós vamos observar outros versículos ao longo da epístola para saber a quem João estava escrevendo, qual o propósito da epístola. Não era um propósito único, haviam outros propósitos também, outros objetivos e um objetivo principal. Vamos ler então, para começar a nossa meditação nessa noite, a primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esses 4 primeiros versículos são o prólogo da epístola, uma introdução a esta carta que tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas. E nesses 4 versículos, nós, repetindo aqui, nós queremos meditar sobre a comunhão que temos com Deus. E esta comunhão com Deus nos traz grande alegria. Queremos incentivar, queremos estimular esta alegria em ter comunhão com o Pai e com o Filho. Às vezes nós buscamos a alegria em muitas coisas aqui no nosso convívio e esquecemos de buscar alegria com Deus, alegrar-se com Deus, na presença de Deus, mesmo que as coisas não estejam favoráveis. Vamos observar 3 verdades dentro desse tema, nesses 4 versículos que acabamos de ler. A primeira verdade é uma verdade muito interessante que explica os 2 primeiros versículos que acabamos de ler, é que Deus se manifestou aos homens em carne.
Essa é a primeira grande verdade. Deus se manifestou aos homens em carne. E talvez você ache estranho, o que é que isso tem a ver com comunhão? Então nós vamos observar dentro da meditação de hoje o que é que isso tem a ver com comunhão. Mas antes, vamos apresentar algumas informações introdutórias sobre esta epístola. A primeira epístola de João, ela foi escrita pelo apóstolo João. Existem outros personagens no Novo Testamento que são chamados de João. Você tem João Batista, você tem outros personagens chamados de João. No caso aqui, João, o autor de 1 João, é o mesmo autor do Evangelho de João. É o mesmo autor que escreveu 2 João, 3 João e o livro do Apocalipse. É João o apóstolo, um dos 12 apóstolos, também chamado discípulo amado no Evangelho de João, aquele que era mais próximo e chegado do Senhor Jesus Cristo. Aquele João é o autor desta epístola. E você vai perceber, ao ler 1 João, que ela tem muitos aspectos semelhantes ao Evangelho de João. Já o início que nós acabamos de ler fala do princípio, que tem tudo a ver com o Evangelho de João, que também fala do princípio de todas as coisas. Mas vamos observar outros aspectos importantes da primeira epístola de João. Ela foi escrita muito provavelmente na metade da década de 80 do primeiro século depois de Cristo. A perseguição ainda não era intensa. Essa perseguição ela começa já no final da década de 80 para o começo da década de 90, com o imperador Domiciano. Domiciano, ele iniciou uma perseguição ferrenha aos cristãos. O livro do Apocalipse foi escrito no ano 90 pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu a primeira epístola de João, e o apóstolo, ao escrever o Apocalipse trata dessa perseguição que já era muito forte. 1 Pedro também trata desta perseguição. A Epístola aos Hebreus apresenta também uma certa perseguição, mas mais por parte dos judeus. Mas no caso de 1 João, ela não apresenta essa perseguição. Isso significa que foi escrita antes, um período antes. Ou seja, em 85 é uma data muito provável da escrita dessa epístola, em 1 João, década de 80, muito provavelmente a década de 80 do primeiro século. É interessante também percebermos a quem João escreveu essa carta. João, o apóstolo, ele se tornou um obreiro na região da Ásia Menor. Ele trabalhou muito na igreja de Éfeso, como também nas igrejas ali da Ásia Menor. Perceba que quando ele escreve, Jesus manda João escrever as 7 cartas às 7 igrejas, foram as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor, naquela época, primeiro século depois de Cristo, era uma província do Império Romano. E João tinha familiaridade com aquelas igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, todas essas igrejas ficavam naquela região da Ásia. Muito provavelmente, esta epístola de 1 João foi escrita para várias igrejas da Ásia Menor. Eram pagãos convertidos ao Senhor Jesus Cristo e tudo indica que eles tinham uma vasta experiência. Estes aqui estamos falando dos leitores da primeira epístola de João. Eles tinham uma vasta experiência cristã, já tinham se convertido há muitos anos. E o apóstolo João os orienta em muitos temas importantes aqui. Vamos destacar alguns versículos que nos mostram características destes leitores, os primeiros leitores dessa epístola, a quem essa carta foi endereçada. Olha, 1 João capítulo 2, verso 7, diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então, isso já deixa claro que os receptores dessa epístola, a quem João escreveu primeiramente, foi endereçada a eles, esses cristãos, eles já eram experientes, eles já eram crentes de longa data, eles já conheciam esses mandamentos, não é nada novo. João está escrevendo para exortá-los de um erro que eles estão cometendo, para que eles voltem atrás nos pecados que estão cometendo, mesmo sendo crentes antigos.
Olha 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então eles já são filhinhos, aqui é uma expressão de discípulos do apóstolo João, e eles já têm ouvido sobre o anticristo, sobre a última hora. Então eles já têm um conhecimento da escatologia, dos ensinos sobre a chegada do anticristo e sobre os eventos que ocorrerão nos últimos tempos. Olha ainda, 1 João capítulo 3, verso 11. 1 João 3, 11. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. A mensagem que ouvistes desde o princípio. Ou seja, eles já tiveram um discipulado, já tiveram um treinamento bíblico, foram acompanhados pelo apóstolo João. Eles não eram neófitos, ou seja, crentes que nasceram recentemente, novos nascidos. Eles eram crentes já experientes. O apóstolo João, em vários momentos da epístola, lembram a eles, a estes irmãos que estavam recebendo esta epístola, que eles não eram desconhecedores da verdade de Deus. Eles não eram ignorantes da verdade de Deus. Eles tinham esse entendimento da verdade do Senhor e era necessário somente exortá-los e relembrá-los. Então, importante entender isso. A epístola de 1 João, ela foi escrita para crentes já com a vasta experiência, longos anos na fé, conhecedores dos mandamentos, das verdades cristãs, da revelação de Deus, mas que por várias razões estavam caindo em alguns pecados e foi necessário João exortá-los. Esse também é um dos objetivos da epístola. Um objetivo muito forte nesta carta é lutar contra heresias. Há vários textos, cartas no Novo Testamento escritos contra as heresias. A epístola aos Colossenses, que Paulo escreveu, foi para ir contra heresias. E aqui nós temos 1 João também indo contra falsos mestres, falsos profetas que estão tentando colocar um ensino errado com relação à divindade do Senhor Jesus Cristo, um ensino errado com relação à humanidade do Senhor Jesus. Nós percebemos isso em alguns versículos da primeira epístola de João. Vamos destacar aqui 1 João capítulo 4, verso 1. Olha aí na sua Bíblia, 1 João 4, 1, que diz assim: amados, repetindo, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então é um tema que tem surgido nesta epístola, um tema muito importante. Isso vai explicar por que João começa esta epístola com os versículos 1 e 2. Vamos novamente voltar a esses versículos. Ainda, 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim: eles saíram do nosso meio. E aqui ele está falando dos falsos mestres. 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Observe então que os falsos mestres saíram de dentro da igreja e começaram a ensinar uma heresia. A heresia é um falso ensino, um ensino errado com relação à Escritura. Lembrando, isso aqui principalmente no contexto da Ásia Menor, daquelas igrejas a que João tinha o maior contato, mas certamente se aplicaria a outras igrejas também. Aí vem a pergunta: que ensino era esse? Que falso ensino, que heresia estava sendo ensinado naquelas igrejas e que foi necessário João escrever para exortar os irmãos a fugir desta heresia, a deixar esta heresia? Então, os primeiros versículos, os dois primeiros versículos da epístola de João, da primeira epístola de João, nos mostra que tipo de heresia é esta. Vou ler novamente.
1 João capítulo 1, verso 1. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Perceba bem que João tem uma preocupação muito importante aqui de dizer que ele tocou em Jesus, ele apalpou Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu Jesus. Ele descreve o Senhor Jesus Cristo com todos os sentidos possíveis que um ser humano poderia descrever a existência de outro. Olhe bem, o que era desde o princípio, desde o início, Jesus, quando começa o seu ministério. O que temos ouvido, primeiro sentido, ele ouviu. O que temos visto com os nossos próprios olhos. João não ouviu falar de ninguém sobre Jesus. João ouviu Jesus pregando, Jesus falando. João viu Jesus com seus próprios olhos. Ele era uma testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele contemplou Jesus e as mãos de João pegaram em Jesus com respeito ao verbo da vida. O verbo da vida é uma expressão também usada no Evangelho de João para falar do Senhor Jesus Cristo como Deus em ação, ou a própria lógica ou razão da pessoa de Deus. É o verbo da vida, é o Senhor Jesus Cristo. Por que então João tem esta preocupação de no primeiro versículo falar que ele ouviu, viu, pegou em Jesus? Porque a heresia corrente, o falso ensino, o ensino errado que estava se espalhando no meio daquelas igrejas, era um ensino chamado docetismo. Era um ensino que depois foi se expandindo na igreja, depois do primeiro século, e este ensino visava dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele não veio em carne, ele veio só em espírito. E estes falsos mestres, hereges, eles falavam que Jesus era somente um espírito. Jesus não tinha um corpo físico, porque não poderia ter este corpo físico, porque a matéria está muito ligada ao pecado, segundo esta heresia. Logo, Jesus era só o espírito. Mas este falso ensino, esta heresia, traz muitos problemas quando nós tentamos observá-la à luz de toda a Bíblia. E nós vamos observar isso mais à frente. Olha ainda, verso 2, 1 João, capítulo 1, versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. A vida é Jesus. Jesus, como vida, se manifestou para que nós, pecadores, tivéssemos vida. E ela se manifestou da parte do Pai. Se Jesus não tivesse vindo em carne, não haveria vida para todos nós. E esta vida, é muito claro aqui no verso 2, é a vida eterna. Jesus se manifestou para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus estava com o Pai e se manifestou a nós. Mas para ter vida, vida eterna, através de Jesus, o Senhor Jesus deveria vir em carne. Se ele viesse somente em espírito, não era possível o ser humano ter vida e vida eterna. Olha então, alguns versículos aqui na Epístola de João, que vão nos falar de Jesus como esta vida. João, Evangelho de João, melhor dizendo, falei primeira epístola, mas vamos para o Evangelho primeiro. Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida eterna, a vida verdadeira, uma vida de alegria estava em Jesus. E Jesus era a luz dos homens. Jesus é vida, Jesus é luz, mas isso somente é verdade se ele viesse em carne. Somente em espírito, Jesus não teria como conquistar para nós a vida eterna. Jesus não seria luz no meio das trevas para todos nós. Ainda no Evangelho de João, observe João capítulo 16, verso 28. João 16, 28, onde nós lemos assim: Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus mesmo dizendo que veio de Deus
e veio para trazer vida a nós, obviamente, e vai voltar para o Pai após a sua morte e a sua ressurreição, como realmente aconteceu. Perceba que nesse verso 2 da primeira epístola de João, João está falando de assuntos que ele já tinha mencionado no Evangelho de João. É isso que nós estamos observando agora. Olhe ainda João capítulo 3, verso 15. João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 15. Vamos ler o que diz aí na palavra do Senhor. Diz assim: para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna também foi um tema muito explorado no Evangelho de João, e que o apóstolo aqui coloca novamente esse tema na sua primeira epístola. E ainda, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Olhe, Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Basicamente, o que nós lemos aqui em João 11, 25 e 26, e em João 3, 15 e 16, tem tudo a ver com 1 João capítulo 1, verso 2, onde diz que Jesus é a vida, Jesus se manifestou para nos dar a vida eterna, Jesus veio do Pai para nos dar esta vida eterna. Mas como nós mencionamos, Jesus só pode dar a vida eterna se Jesus vier em carne. Veja que o Senhor Jesus aqui fala em João 11, 25 e 26 da ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Isso é um dos aspectos muito importantes que nós devemos destacar, né, com relação a essa heresia. Jesus não poderia ter vindo em espírito e ter ressuscitado, porque a ressurreição é você receber um novo corpo. Então, como alguém que não tinha corpo vai receber um corpo? Então, é algo muito esquisito. A ressurreição existe depois que existe a morte, mesmo que seja uma ressurreição para a vida eterna, para a glória eterna com o Pai. Jesus é a ressurreição e a vida. Vejamos agora outros versículos que nos mostram, que refutam esta heresia, alguns pelo menos, versículos dentro da palavra de Deus, que nos mostra que se Jesus não encarnasse, não nascesse de Maria como um bebê, não se fizesse carne, não haveria possibilidade de salvação para o homem. Por isso que esta heresia é terrível. Por isso que João escreve essa epístola contra esse ensino diabólico que dizia que Jesus só veio em espírito. Na verdade, Jesus veio como homem e como Deus, 100% homem e 100% Deus. Jesus era feito carne e osso. Jesus sofreu todos os sofrimentos que um homem sofre quando está indo para a cruz e quando é crucificado. Jesus teve sofrimentos físicos, sofrimentos psicológicos, emocionais e sofrimentos espirituais, mesmo sendo Deus. E porque ele morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é que nós podemos ter oportunidade de salvação. Lembre-se, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele é penal substitutivo. Penal por quê? Porque Jesus pagou a pena, sofreu o juízo, o castigo de Deus que nós deveríamos receber. Jesus recebeu na cruz do Calvário para que nós fôssemos considerados justos, considerados santos e sem pecados diante de Deus. Mas para isso, Jesus pagou na cruz com a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia, graças a Deus Pai. Perceba então que o sacrifício de Jesus é penal e é substitutivo porque nos substitui na condenação que nós deveríamos receber no inferno. Este sacrifício penal substitutivo, ele se justifica porque Jesus, como homem, morreu na cruz, representando a humanidade,
representando aqueles da humanidade que haveriam de crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus não viesse como homem, não nascesse como este representante dos que haveriam de se converter, não viesse em carne, como seria substitutivo? Jesus estaria substituindo quem? Visto que nós somos seres de carne e espírito. O Senhor Jesus Cristo, vindo só em espírito, não estaria substituindo ninguém da humanidade. Nem teria como morrer numa cruz. Como é que se prega um espírito numa cruz? Não existe isso. Na verdade, não tem como. Então, esta heresia combatida pelo apóstolo João, na primeira epístola de João, é um dos assuntos importantíssimos e que nós estamos observando agora. Veja alguns versículos, acompanhe comigo, João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Estes versículos que vamos ler nos mostram que realmente Jesus tinha que vir em carne. João 1,14. Não só tinha que vir, como veio. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Perceba então, o Verbo é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo é o Filho de Deus, ele habitou entre nós, ele veio, se fez carne, habitou entre os homens, cheio de graça e de verdade, e João diz que eles viram a glória de Jesus, o unigênito do Pai. Romanos capítulo 5, verso 6. Olha a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, ele morreu a seu tempo. Como o Espírito morre? Não dá para saber como é que o Espírito morre. Essa linguagem aqui é de uma pessoa que morre. E para morrer é necessário ter carne. Olha Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Novamente, Cristo morreu por nós. Se Cristo morreu por nós, significa que ele tinha um corpo que poderia morrer, ou seja, ele veio em carne. Ainda, Romanos capítulo 5, verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue derramado na cruz. Um espírito vai ter sangue? Não, é necessário vir em carne para ter sangue. E uma doutrina muito importante que nós vimos lá no Evangelho de João, capítulo 11, é a ressurreição, é a doutrina da ressurreição. Só ressuscita quem outrora era carne e morreu. E nós lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13, com relação a Jesus Cristo. Olha o que diz lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Perceba, como é que alguém ressuscita se não morreu? Como é que morre se não tem um corpo e vida para poder morrer? E se não ressuscita, é inútil a fé, não tem sentido a fé, a pregação não tem sentido. Ou seja, se você diz, uma pessoa diz que Jesus não veio ao mundo em carne e osso, para morrer na cruz pelos nossos pecados, esta pessoa está acabando com tudo o que é o cristianismo bíblico. Fica sem sentido a pregação, fica sem sentido a fé, porque não pode haver ressurreição, porque Jesus não veio em carne e Jesus não morreu. Então tudo que os evangelhos dizem está completamente errado. Baseado nisso, nesse absurdo, alguns dessa heresia do docetismo, eles começaram a amenizar o discurso. Eles começaram a dizer que Jesus veio em espírito, mas que no batismo ele se tornou carne. Ele encarnou. Na verdade, é o contrário. Eles vão dizer que Jesus, ele nasceu em carne, nasceu de Maria, e que Cristo entrou em Jesus no momento do batismo.
E ali, então, o Messias está em Cristo. E que depois o Cristo sai do corpo de Jesus. Quer dizer, é um ensino maluco, uma coisa meio esquisita. E a Bíblia, obviamente, não apresenta essa verdade. Aprendemos, então, a primeira verdade dentro desse texto é que Deus se manifestou aos homens em carne. Isso é muito importante para todas as doutrinas cristãs, para o fundamento do ensino bíblico, do que nós cremos, fundamento da vida eterna, da salvação no Senhor Jesus Cristo. É tão importante que o apóstolo João começa essa epístola dizendo que ele pegou em Jesus, ele ouviu Jesus, ele viu Jesus, ele usou os seus sentidos para perceber Jesus em carne ali. Isso tem muito a ver com a segunda verdade que nós vamos observar dentro desse prólogo, desses 4 primeiros versículos da primeira epístola de João, capítulo 1, o verso 3. O verso 3 diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A segunda verdade é que nós temos que manter comunhão com Deus. Temos que manter comunhão com o Pai, manter comunhão com o Filho. Mas para manter essa comunhão com o Pai e com o Filho, eu tenho que conhecer as doutrinas verdadeiras. Se eu não tenho essas doutrinas verdadeiras, se eu não as conheço ou sigo, como eu posso manter comunhão com o Pai e com o Filho? Logo no início do verso 3, nós lemos isso. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, o Evangelho. João anuncia o Evangelho a todos aqueles irmãos, a todas aquelas igrejas. O que ele viu e ouviu foi com relação a Jesus. Foram os milagres que Jesus fez, foi a morte de Jesus na cruz, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a sua assunção ao céu. Tudo isso que João acompanhou desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. O que ele viu e ouviu é o que ele está anunciando a esses irmãos e a estas igrejas. Para quê? Para que João está anunciando estas verdades sobre Jesus, de que Jesus veio em carne, de que Jesus morreu na cruz? Por quê? Porque ele quer que todos aqueles seus leitores mantenham comunhão com ele, João, os apóstolos, os outros crentes, mas também comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus. Um dos propósitos dessa primeira epístola era promover comunhão cristã, baseada no conhecimento correto do Pai e do Filho. Que aqui é uma concepção de comunhão muito importante. De modo geral, alguns acham que comunhão é estar todo mundo junto, se divertindo, conversando, fazendo uma refeição juntos, promovendo um evento social. Isso é comunhão. Mas no Novo Testamento, comunhão, principalmente no seio da igreja, entre os irmãos de uma igreja, não é só estar junto. Porque até aqueles que não são crentes estão juntos, têm as suas confraternizações, as suas festas, os seus momentos sociais. Então, é diferente a comunhão dos crentes em Jesus na igreja com aqueles que não são crentes. E tem várias diferenças, mas a grande diferença que João quer colocar aqui é que um conhecimento correto das sãs doutrinas da palavra de Deus, aqui no caso, o fato de Jesus ter vindo em carne, é que, digamos, promove uma boa comunhão uns com os outros. Para ter comunhão com o apóstolo João, era necessário entender estas verdades bíblicas. Para ter comunhão com o Pai e com o Filho, era necessário conhecer que Jesus veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou. Comunhão é muito mais do que só estar junto, fazendo uma refeição ou um passeio. Comunhão é ter em comum os elementos do cristianismo bíblico, porque é isto que nos liga. Essa é a relação que nós temos uns com os outros. É uma relação de irmandade e de fraternidade que vai além do sangue, além do consanguíneo. É uma comunhão promovida por uma comum salvação, pelo sangue, só que o sangue do Senhor Jesus Cristo.
A nossa ligação, a nossa comunhão, ela é sustentada, suportada, promovida pelo conhecimento correto da palavra de Deus. E aqui tem muitas implicações importantes para esta verdade. Aquele crente que está no convívio da igreja, mas que não conhece bem ou como deveria a palavra de Deus, ele não vai compreender muitas coisas que são feitas na igreja. Então ele não vai perceber o sentido espiritual de certas ações que existem na igreja. Eu não estou falando só do prédio da igreja, mas da igreja, os crentes, os convertidos, o corpo de Cristo. Esse irmão, ele não vai perceber isto e talvez até não se sinta bem no meio dos crentes, porque falta a ele esse conhecimento da revelação de Deus. É o que João estava querendo mostrar aqui. Vou ler de novo 1 João capítulo 1, verso 3. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, o que João viu e ouviu foi com relação a Jesus, sua encarnação, morte e ressurreição, o evangelho, a salvação. Então, se você recebe estas verdades bíblicas da maneira correta, você pode ter comunhão com João, você pode ter comunhão com os outros crentes, e você certamente terá comunhão com o Pai e com o Filho, com a Trindade divina. Mas para isso é necessário você reconhecer as verdades da palavra de Deus. Um crente, por outro lado, que lê sua Bíblia constantemente, que tem vida de oração, que aprende da verdade de Deus, ele compreende o que é uma igreja. Ele entende por que a igreja faz o que faz, por que sustenta missionários, por que envia missionários, por que envia seminaristas, por que tem culto de oração, por que tem escola dominical, por que os irmãos estudam a Bíblia juntos, por que todas essas atividades e muitas outras, por que um clube OANSE, para que tudo isso? Esse irmão vai entender, porque ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe quem é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe que Jesus veio em carne para morrer numa cruz, derramar seu sangue e nos livrar da condenação do inferno. Então esse irmão entende que a igreja não é uma obra humana, não é somente uma associação religiosa, uma instituição religiosa. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo, é uma extensão do Senhor Jesus aqui na terra, para a glória de Deus, para proclamar a salvação do Senhor Jesus Cristo, para adorar a Deus até a volta do Cordeiro. Então, este é o sentido e o significado da igreja. É isso que João está dizendo aqui no verso 3. Observemos esta mesma verdade em alguns outros trechos do Novo Testamento. Veja aí na sua Bíblia, em Atos capítulo 1, verso 21 e 22. Olha aí Atos capítulo 1, verso 21 e 22. É necessário, pois, que os homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha, falar o que viu e ouviu, como o apóstolo João está dizendo aqui no verso 3, é uma prerrogativa apostólica. Eu não vi Jesus morrer na cruz, nem vi Jesus ressuscitar. Pela fé e a ação sobrenatural de Deus na minha vida, eu creio na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que revela estas verdades. Mas os apóstolos, para ser apóstolo, eles tinham que ter visto, ouvido, acompanhado o ministério do Senhor Jesus Cristo. E deveriam ser testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus, para que ninguém viesse a dizer que eles estavam inventando ou mentindo sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Atos capítulo 21 e 22, o contexto é que eles estavam para escolher o 12º apóstolo, visto que Judas traiu Jesus e os apóstolos e se matou. Então faltava um apóstolo e eles escolheram aqui por voto Matias. Se está certo ou errado a escolha dos apóstolos é outro assunto para um outro momento. O fato é que os critérios para escolher um apóstolo eram estes que nós acabamos de ler aqui em Atos 1,
21 e 22. Tinha que ter sido discipulado por Jesus, tinha que ter visto o ministério de Jesus, tinha que ter acompanhado a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora, por fim, aqui no capítulo 1 de Atos, a assunção do Senhor Jesus ao céu. Esses eram os critérios para um apóstolo. Haviam outros, como um bom testemunho, outros critérios, mas estes eram fundamentais. Ou seja, João ele estava cumprindo a sua missão de apóstolo, testemunhando da ressurreição do Senhor Jesus Cristo aqui. Ainda, pensando nessa questão de compreender Jesus vindo em carne e de que isso é fundamental para termos comunhão com o Pai, com o Filho, comunhão uns com os outros, olha em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, abra aí na sua Bíblia, vai mostrar a necessidade de muitos, o que foi necessário muitos verem Jesus ressurreto. Olha, 1 Coríntios 15, verso 3, diz assim, 1 Coríntios 15, verso 3, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, quer dizer, alguns já morreram. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, Jesus ele foi visto por mais de 500 pessoas após a sua ressurreição, e as pessoas viram Jesus, certamente alguns tocaram no Senhor Jesus Cristo, ele já ressurreto, andando no meio das pessoas, junto com os apóstolos, junto com todos estes aqui que foram mencionados. Então, é importante conhecer a real doutrina. Jesus não veio em espírito, Jesus ele era homem, veio como homem, nasceu de uma mulher, mas também, obviamente, Jesus era Deus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, e veio para nos trazer vida, vida eterna, salvação no seu sangue. Então, tudo isso nos mostra a necessidade de ter um conhecimento da doutrina correta para ter comunhão. Olha lá em Atos capítulo 2, verso 44, que fala da primeira igreja, a igreja de Jerusalém, como ela estava iniciando, como é que essa igreja vivia. Lá em Atos 2, 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos os que creram em Jesus estavam juntos, tinham tudo em comum. Por quê? Porque tinham coisas comuns. Eles tinham elementos na sua vida em comum, ligados ao Senhor Jesus Cristo. E se você ler um pouco antes, do verso 42 em diante, você vai perceber que esses elementos comuns eram a oração, era o conhecimento da palavra de Deus, era o celebrar a ceia do Senhor. Estes eram os elementos comuns ali da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha então, segunda epístola de João, capítulo 1, do versículo 9 em diante. Esse texto vai nos mostrar que este tudo em comum tem a ver exatamente com o conhecimento das doutrinas, e que se nós não temos essas doutrinas verdadeiras em comum, significa que algo está errado, significa que algo não está de acordo com a vontade do Senhor. O que nos une é a sã doutrina, é o que Cristo fez na cruz, obviamente, mas é o conhecimento que temos do Pai e do Filho. O que nos une é esse ensino correto da palavra de Deus, é um dos elementos que nos une, além do sangue do Senhor Jesus Cristo, obviamente. E quando nós alguém começa a se afastar da doutrina correta revelada na palavra de Deus, é necessário ter atenção. E é isso que João está querendo nos mostrar aqui. Jesus veio em carne, Jesus derramou seu sangue para nos dar vida eterna. Temos que ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com aqueles irmãos que se dizem irmãos,
mas tem um ensino errado da Escritura. E aqui, irmãos, esse ensino errado, é muito importante dizer, não é qualquer ensino errado, não é uma discordância de interpretação de algum texto da Escritura, não é somente isso, que já é muito grave. Mas é discordar de um ensino fundamental, é um fundamento, porque se você tira a ideia, o ensino de que Jesus veio em carne, você acaba com o cristianismo bíblico, você acaba com tudo que a Bíblia traz, você não tem mais ressurreição, não tem mais a salvação, vida eterna, nada disso mais existe, porque se Jesus não veio em carne. Então, esse ensino que João está combatendo é muito sério, é uma coisa fundamental para a nossa fé, para a nossa crença no Senhor. Por isso, nós vamos ver aqui alguns versículos que nos mostram que se algum irmão não está comungando com as verdades básicas e fundamentais da fé no Senhor Jesus Cristo, do que diz os evangelhos, nós temos que nos afastar deste que se diz irmão. Lembra que nós lemos hoje, né, que esses falsos mestres saíram de dentro da igreja. Então temos que ter cuidado com isso. Olhe em 2 João capítulo 1, verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É muito claro, vou repetir. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. A doutrina de Cristo é o cristianismo bíblico. Eu falo cristianismo bíblico porque existe um cristianismo deturpado e falso por aí. Então, o cristianismo bíblico é a doutrina de Cristo. E dentro da doutrina de Cristo está o fato de que Jesus veio em carne, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu ao céu. E Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Então, se alguém vem com outra doutrina, que não é a doutrina de Cristo, essa doutrina fundamental, verdadeira, então significa que nós não devemos ter comunhão com esta pessoa. Significa que ela não é de Deus. Significa que nós não devemos nem recebê-la nas nossas casas. Olha que coisa dura. Estamos falando de comunhão com o Pai, com o Filho, comunhão com os crentes no Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, um distanciamento daqueles que estão longe da verdade, da doutrina de Cristo. Lembrando, isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos nos separar completamente das pessoas que não creem na doutrina de Cristo. Não é isso. Aqui é especificamente para aqueles que se dizem irmãos e trazem uma doutrina errada para tentar minar a igreja de Jesus, para tentar disseminar na igreja de Jesus ensinos errados. Aqueles que não são crentes, nós devemos estar vivendo no meio deles, no trabalho, em sociedade, na escola, na universidade. Não tem como viver sem estar no meio desses que não creram em Jesus. Mas nós temos que ser luz no meio das trevas, obviamente. Mas para esses que já têm um conhecimento das verdades de Deus e estão deturpando o ensino da Sagrada Escritura, a estes nós devemos manter um distanciamento. Claramente João está dizendo aqui, verso 10. Vou ler de novo. 2 João, capítulo 1, verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. É muito categórico, muito claro. Outro texto também que nos fala sobre esse assunto de mantermos distância daqueles que trazem uma doutrina errada com relação a Cristo, com relação ao Evangelho, é o texto de Romanos, capítulo 16, do verso 17 ao 18. Olha o que diz lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Note bem, aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles.
Então note, se tem algum irmão que promove divisão ou escândalo, que tem a ver ou está em desacordo, melhor dizendo, com as doutrinas que Paulo ensinou, e esticando aqui para 1 João, as doutrinas que João ensinou, o que é que você faz? Afaste-se desse que se diz irmão. Verso 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, que é a ideia que eles servem ao seu próprio eu, aos seus próprios interesses, e não à glória de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. É por isso que nós devemos nos afastar destes que ensinam um outro evangelho, que ensinam que Jesus não veio em carne, que ensinam que existe reencarnação, que ensinam tantas heresias e doutrinas completamente terríveis que estão em desacordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, com as doutrinas de Cristo. Nós temos que nos afastar destes e nem recebê-los em nossa casa. Essa segunda verdade que nós observamos no verso 3 nos diz que nós devemos manter comunhão com Deus. Mantemos comunhão com Deus. E essa comunhão, ela acontece quando nós conhecemos bem a sã doutrina, quando nós aceitamos, defendemos, concordamos, pregamos a sã doutrina. Então, somente assim podemos ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja e uns com os outros. O outro lado também é verdadeiro. Se eu não tenho conhecimento da sã doutrina, se eu não conheço as implicações da encarnação de Jesus, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como eu vou poder ter comunhão com Deus? Como eu vou compreender este momento de comunhão com o Pai? Como eu vou sentir, refletir sobre a pessoa de Deus? Não vou conseguir, porque eu não tenho conhecimento da Escritura para isso. É necessário este conhecimento aplicado a uma devoção sincera para nós termos essa comunhão com Deus. Talvez seja por isso que muitas pessoas estão na igreja e, não conhecendo bem a Bíblia, a palavra de Deus, elas começam a perder o interesse, elas começam a não ver sentido no que se faz dentro da igreja. Muitas dessas pessoas que se dizem crentes começam a enxergar somente os defeitos da igreja. E existem os defeitos dos pastores, os defeitos dos diáconos, os defeitos da organização da igreja, os defeitos de muitas coisas. E aí começam a criticar. E não percebem que, na verdade, a obra de Deus, que é a igreja de Jesus, é muito difícil de ser executada. São muitas cabeças, é muito complexo o trabalho e não é fácil, porque a igreja não é empresa. Uma empresa, quando alguém não está andando bem dentro da sua função dentro da empresa, o que é que o chefe faz? Demite e contrata outro. Aí a engrenagem funciona. Mas na igreja isso não tem como acontecer, não. É assim que funciona. São crentes em Jesus que estão em níveis de maturidade diferentes, estão crescendo na graça de Deus e servindo a Deus e lutando contra os seus próprios pecados. Então a igreja tem falhas? Sim, certamente. Mas o importante é que a igreja deve ser comprometida com a busca da vontade de Deus. Deve ser comprometida com o arrependimento dos seus pecados. Deve ser comprometida com essa confissão de pecados e o desejo intenso de fazer a vontade de Deus a partir do conhecimento da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, de fazer a obra missionária, de adorar a Deus congregacionalmente ou no momento em que estamos hoje, meio distantes, cada um adorando nas suas casas em família. Então, muito importante compreender essa verdade. Precisamos manter esta comunhão com Deus, mas para ter comunhão é necessário esse conhecimento da doutrina verdadeira e o cuidado para não cair nos falsos ensinos. A internet é maravilhosa, porque nós temos utilizado essa ferramenta da internet e muitos canais que nos ajudam, muitas ferramentas que nos ajudam a comunicar a palavra de Deus. No entanto, no meio de tudo isso, sabemos que existe muito ensino errado da Bíblia e muitos ensinos fraudulentos
e isso nos afasta do Senhor. Então, vamos ter cuidado aquilo que nós usamos para nos alimentar acerca da palavra do Senhor. E uma última verdade que nós aprendemos no prólogo da primeira epístola de João, a última verdade é que comunhão com Deus nos traz alegria completa. Quando você conhece a sã doutrina, quando você entende a obra de Cristo, fez-se carne, morreu na cruz e ressuscitou, você vai ter comunhão com o Pai, comunhão com a igreja e certamente alegria completa. É o que João diz, 1 João capítulo 1, verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A revelação que João está trazendo aqui, revelação sobre o amor de Deus, vamos falar mais sobre isso em outros textos dessa epístola, revelação sobre o cuidado com os falsos mestres, os falsos ensinos, essa revelação sobre comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, isso vai nos trazer alegria e alegria completa, principalmente no que diz respeito à comunhão com Deus. Então você deve ter fé nesta palavra, a palavra de Deus, especificamente neste versículo, de que se você buscar ter comunhão com Deus, você será alegre, você terá uma alegria que não é fruto das situações terrenas, mas é uma alegria fruto da sua comunhão com Deus. Quanto mais você conhece sobre o sacrifício e a obra do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai por nós, mais alegria nós teremos, você terá, eu terei e nós teremos. Olhe, muitos que falaram sobre o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento tiveram muita alegria. E talvez, numa perspectiva mais humana, a gente não enxergue esta alegria. Mas olhe bem os textos que nós vamos ler aqui. Primeiro falando de João, João Batista. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 29, olha o que João, o Batista, ele disse. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava alegre por ser amigo do noivo, né? Ele não queria ser o noivo, ele sabia que não podia ser o noivo. O noivo era Jesus, que veio, né, para encontrar-se com o seu povo, com a sua futura igreja. E nesse momento aqui Israel, e em seguida, logo depois, a sua futura igreja. O fato é que ele se alegrou bastante ao ouvir a voz do noivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta alegria se cumpriu nele. E ele ficou tão feliz que o objetivo da vida de João, ao contemplar Jesus, ao saber do ministério de Jesus e do seu próprio ministério, de ser aquele que iria introduzir o ministério do Senhor Jesus Cristo, olha o que é que ele diz no verso 30. João, capítulo 3, verso 30. João Batista diz: convém que ele cresça e que eu diminua. A nossa alegria, irmãos, na comunhão com o Pai e com o Filho deve ser tão grande que nós temos que diminuir a nossa projeção e aumentar a projeção do Senhor Jesus Cristo. As pessoas devem ver mais Cristo em nós do que nós mesmos em nós. Entende? Deve ter mais do Senhor Jesus Cristo do que do próprio Valnei ou do que você mesmo. Porque essa é a ideia de uma alegria plena com Deus. Queremos viver as verdades de Deus, do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus, como o Senhor Jesus Cristo nos coloca aqui. Essa foi a alegria de João Batista, ao saber que ele era amigo do noivo. Ele queria exaltar Jesus. Jesus está mais excelente e superior do que ele próprio. Mas os discípulos também se alegraram muito em estar com o Senhor Jesus Cristo. Olha o Evangelho de João, capítulo 16, verso 20. A alegria dos discípulos aqui, João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Realmente o cristão, quando vive no mundo, ele é rejeitado e sofre muitas vezes porque está vivendo a vontade de Deus, e o mundo não gosta da vontade das verdades do Pai. No entanto, essa tristeza se transformará em alegria. Olha o verso 22, Evangelho de João, capítulo 16,
verso 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa alegria que os apóstolos iriam ter era a alegria de ver Jesus ressurretos. Naquela última semana do Senhor Jesus Cristo, os apóstolos viram Jesus crucificado, os apóstolos fugiram quando Jesus foi preso, o viram crucificado e depois de 3 dias tiveram imensa alegria ao vê-lo ressurreto. Perceba então a alegria da ressurreição. Jesus ressuscitou. Pela fé nós entendemos isso, uma fé correta, uma fé que vem de Deus, não uma fé que brota do nosso coração, mas uma fé que Deus implantou nas nossas vidas. Esta fé nos faz ver Jesus ressurreto, isso nos traz alegria, também porque sabemos que um dia haveremos de ressuscitar. A alegria é estar em comunhão com o Pai e com o Filho. João, o apóstolo, ele falou isso na primeira epístola de João, como nós já lemos hoje, mas falou também na segunda e na terceira epístola de João. Olha, 2 João, verso 12. Ainda tenho muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Aqui é mais a alegria da comunhão com os irmãos, e é uma alegria completa. Ainda, 3 João, verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, a alegria de saber que os nossos irmãos andam na verdade de Deus, têm comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai. Irmãos, muitos são os textos que nos mostram da alegria de estarmos com Deus, da alegria de sermos salvos por Cristo, da alegria de vivermos na igreja, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, mas tudo isso é uma alegria. João escreveu essa epístola para que a nossa alegria seja completa, baseada na verdade de que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, e baseada na verdade de que temos comunhão com o Pai e com o Filho por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A nossa alegria, ela pode ser plena, pode ser completa na comunhão que temos com o Pai. Irmãos, observamos hoje 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Começamos uma nova série de estudos em um livro da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nesse caso, a primeira epístola do apóstolo João. E nós observamos nesse início, o prólogo da epístola, a comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela nos traz alegria. Para ter essa comunhão com Deus, nós precisamos reconhecer que Deus se manifestou aos homens em carne. Para ir contra, João aqui indo contra a heresia vigente na sua época, e nós devemos reconhecer essa verdade. Jesus veio em carne, Jesus não é espírito, Jesus não é uma invenção, uma ficção, ele veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia. Aprendemos também que temos que manter esta comunhão com Deus. É necessário para a nossa saúde espiritual manter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, porque Ele nos deu vida eterna. E por fim, essa comunhão com Deus nos traz uma alegria completa. Irmãos, vamos manter esta comunhão com o Senhor nosso Deus, vamos cada vez mais buscar conhecer a verdade da Palavra de Deus, para crescermos no conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo e mantermos uma saudável comunhão de uns para com os outros. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude no estudo desta epístola a estarmos cada vez mais comprometidos com a verdade e com a vontade de Deus, comprometidos com o entendimento correto da Sagrada Escritura, mantendo a comunhão, tendo tudo em comum no que diz respeito à verdade bíblica, não somente uma comunhão de estar junto, também isso é muito importante, mas não somente esse tipo de comunhão de estar junto, de estarmos nos divertindo, o que é muito saudável, mas uma comunhão de ter em comum as verdades sagradas da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te ajude nesses momentos de dificuldade que estamos vivendo, que a Palavra de Deus seja um alimento para as nossas vidas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te agradecemos muito por tua graça e misericórdia e pelo teu amor. Te agradecemos porque podemos manter comunhão contigo, Pai amado.
Te agradecemos, Senhor Deus, porque temos um conhecimento sadio da Tua palavra, podemos viver a vida cristã de modo saudável e pleno, podemos ter esta alegria da comunhão contigo, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso, ouve as nossas orações baseadas no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos recebe, apesar ainda dos nossos pecados. Pai amado, nos abençoa para vivermos sempre no ensino correto da Tua palavra, nos abençoa para mantermos, Pai amado, comunhão contigo, comunhão uns com os outros, comunhão no sentido de ter em comum as verdades sagradas da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, crendo no Senhor, e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até breve.